Então, há uma semana, ou a semana passada, nós começamos a tratar sobre a segunda carta do apóstolo Pedro. E hoje nós vamos continuar a exposição dessa mesma carta. Também estarei abordando apenas 2 versículos, tá? Por favor, não fique assustado dizendo assim, meu Deus do céu, vai demorar mais do que a primeira carta de Pedro. Não vai. É porque eu não quero ser vago em algumas coisas que são extremamente importantes e que devem dar a sua devida atenção. Então, 2 Pedro, capítulo 1, e eu vou ler 3 e 4. Na semana passada nós lemos o 1 e 2, que foi a parte introdutória. Tratamos sobre a questão da autoria de Pedro. Vimos a questão das provas internas da carta, que nos deixa certos de que quem foi o autor da carta foi realmente Pedro, apóstolo. Vimos isso, também vimos um pouco da sua saudação, também do destinatário, que ele não, nessa carta, ele não diz aonde esses irmãos se encontram, mas ele fala que eram pessoas que haviam recebido uma fé que é igualmente preciosa. Interessante dessa expressão, fé igualmente preciosa, é o destaque que Pedro dá, dizendo que aqueles destinatários não receberam uma fé inferior, de segundo nível, em comparação à fé que ele tinha, a fé apostólica, a fé de apóstolo. Como ele é alguém que esteve com Jesus, que andou com Cristo, que viu seus milagres, que viu Jesus sendo assunto aos céus, ele não diz que a fé que ele recebeu é superior à fé que os destinatários, que muitas vezes nem sequer viram Jesus, receberam. Isso também diz respeito a nós. A fé que nós recebemos não é uma fé de segundo nível, não é uma fé mais inferior. É uma fé tão preciosa quanto a fé que Pedro recebeu. Essa mesma intenção, ele continua agora, de alguma forma. Ele vai tratar, a partir do versículo 3, e especialmente até o versículo 11, mas não vou ver tudo isso hoje, falar da importância do nosso crescimento. Uma coisa interessante, que a fé que nos foi dada e que é preciosa, essa é uma palavra-chave muito usada por Pedro, a palavra preciosa, esse adjetivo, né, Pedro usa e repete várias vezes, preciosa, preciosa e preciosa, nesta carta, e tanto na primeira carta. Impressionante como ele gostava de usar o termo preciosa, fé preciosa, e ele tinha como algo que a gente deve considerar da mesma forma, como algo precioso. A fé que você recebeu, a fé que eu recebi, o evangelho que nós recebemos é algo precioso. E esta fé ela vai fazer com que este crente que a tem seja uma pessoa ativa na sua vida. E essa atividade que eu falo diz respeito a uma vida piedosa, piedade. Acredito que vocês já ouviram essa palavra piedade, né? Agora, o que significa esta palavra piedade? A palavra piedade, em um conceito bem literal, ela diz respeito a uma vida dedicada a Deus. E nós fomos chamados para ter e viver uma vida dedicada ao Senhor, né? Que tudo que fazemos diz respeito e deve ser dedicado ao nosso Deus e diante do nosso Deus e através do nosso Deus. Então ele vai falar dessa vida piedosa, que diz respeito ao que é esta vida piedosa. Só que antes da gente, logo no primeiro momento, tentar transformar e achar que temos a condição de desenvolver uma vida piedosa pela nossa própria religiosidade ou mesmo métodos pessoais, ele vai dizer que não é por este caminho. É interessante que no meio evangélico cristão e todo o conceito de religião há uma tentativa de criar métodos, colocar passos para que este que se encontra nessa religião possa de alguma forma se aproximar de Deus. Na verdade, toda religião humana ela tem como este objetivo, tentar trazer uma aproximação de Deus. O problema é que isso nunca será possível da nossa parte. Há uma separação enorme entre Deus e os homens.
E a única possibilidade do homem ser aproximado é por meio do Senhor Jesus Cristo. Fora Jesus, não há condições. Então, todo o método humano, toda a religiosidade humana que tem como objetivo isso é furado. Que tem como tentativa de fazer uma ligação a Deus por meio de obras, não funciona. Somente Deus, na verdade, se você vai encontrar que a resposta e a solução ela veio de Deus. Não foi nós que fomos a Deus, mas Deus que veio a nós, na pessoa do seu Filho Jesus. Este Deus encarnado morreu pelos nossos pecados. Este mesmo Deus encarnado que morreu pelos nossos pecados é aquele mesmo Deus que nos apresenta e nos conduz a este Deus soberano. É que nos faz a aproximação. Então não é nada religioso. Mas nós que fomos agraciados, nós que fomos objeto deste amor de Deus, dessa graça maravilhosa, desse poder extraordinário que nos foi dado, essa fé preciosa, esta fé também ela é transformadora. Ela faz com que nós, que outrora éramos inimigos de Deus por própria natureza, pessoas que viviam para si mesmo, que tinham como objetivo e centralização o que queremos, o que desejamos, todos nós éramos assim. Todo ser humano, ele é centrado em si, ele é egocêntrico, ele é egoísta. Alguns tentam mascarar isso. Alguns tentam colocar uma pá de cal em cima, mas todos os seres humanos são assim por sua própria natureza. Mas o Evangelho nos faz ver e viver de uma forma diferente. Agora, não mais viver para si, mas primeiramente viver para Deus. Agora, como isso é possível, Pedro vai nos dizer e nos ensinar. Então, antes dele dizer que a gente tem que fazer algumas coisas, ele vai falar que Deus, na verdade, fez algumas coisas. E por isso que Deus fez por nós, é possível que nós possamos viver para Ele. No mesmo caminho que Paulo vai. Na verdade, o estilo de Pedro é muito parecido com o estilo de Paulo em suas cartas. As ações, elas não vêm antes da doutrina, do ensinamento. E, na verdade, você não tem como separar doutrina de vida. Toda a verdadeira doutrina cristã conduz a uma vida prática desta fé. Então, se você ouvir um tipo de doutrina que não leva a uma vida prática, esse não é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho e a verdade de Deus, ela vai nos levar a uma vida cristã prática. Ou seja, ela vai mostrar que, de fato, significa ser cristão. Então, vamos lá. Vamos ler o 2 e 4. A gente vai expor ponto a ponto desta passagem. Acharam aí o versículo 2 e 4? Diz assim, 3 e 4. 3 e 4. Diz, visto como que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Só até aqui. Se você percebeu na leitura, ele já mesmo faz um contraste entre aquilo que ele chama uma vida piedosa de uma vida que anteriormente era corrupta, baseada em paixões que há no mundo. Vida esta que todos os seres humanos seguiam. Então vamos lá. O tema da mensagem que se pudéssemos dar seria a provisão de Deus para uma vida piedosa, que é essa vida dedicada ao Senhor. Como eu disse, a gente vai encontrar a fonte, o poder pelo qual nos faz ser capaz de viver a vida que Deus espera, né? A vida que Deus nos chamou para viver. Efésios capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo diz que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então nós não fomos salvos por obras, porém fomos salvos para boas obras. Então nós, crentes, buscamos viver as obras que Deus preparou de antemão para que nós vivêssemos. Versículo 3, no primeiro ponto que eu trato aqui, na parte A do versículo, qual é a fonte dessa provisão
Qual é a fonte desse poder? Qual é a fonte dessa capacitação que nos torna possível viver e ter uma vida piedosa? Ele diz, logo no início, visto como pelo seu divino poder. Então, a fonte de que nos capacita é o poder divino de Deus, né? Que ele menciona aqui. Então, é o poder de Deus. Ou seja, você não teria condições sem que Deus agisse em você. Muito semelhante como que Paulo escreve aos Filipenses. Quando ele fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação, e aí, no primeiro momento, pode pensar assim, Paulo fala que a gente tem que desenvolver a nossa salvação. Então, como é que eu desenvolvo minha salvação? Será que eu desenvolvo minha salvação, como eu volto a cair no mesmo ponto, estabelecendo alguns métodos? A gente pode, por não fazer uma leitura correta da passagem, ter uma interpretação errada da passagem de Paulo, como também é possível de Pedro, e esse conceito de interpretação errada levar a práticas erradas. Embora a intenção seja certa, embora o desejo e a sinceridade seja correta. E aí a gente cai num outro ponto. Não basta a sinceridade e não basta a intenção. Por quê? Se você vê o relato que o apóstolo Paulo faz dos judeus, ele vai dizer que o povo judeu é um povo sincero e um povo dedicado. Romanos, no capítulo 10, Paulo dá um testemunho, diz que o povo judeu é um povo zeloso. É um povo que tem zelo por Deus. Então, ter apenas zelo por Deus não vai resolver o problema. O zelo precisa ser acompanhado de conhecimento. E é o que Paulo fala, que o zelo desses judeus, na verdade, não havia conhecimento. Então, tem que haver zelo da nossa parte, mas antes tem que haver conhecimento. O conhecimento que tem que nos trazer o zelo correto. E o conhecimento da justificação, a gente vai tratar um pouquinho sobre essa questão do conhecimento. Então, não basta ter zelo, né? Tem que haver o conhecimento. Então, o poder e a provisão divina, como Paulo menciona, que ele diz, né, desenvolver a vossa salvação, e ele vai dizer que é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Até mesmo o fato de você querer hoje e ter o desejo de viver piedosamente para Deus, embora falte algumas vezes o conhecimento verdadeiro, até este querer, ele é operado pelo Senhor. Se você consultar a sua vida passada, e a minha consulta que eu faço aqui é aquela consulta apenas para a envergonha, não é aquela consulta para dizer assim, oh, maravilha, né? Você consultar a sua vida passada, é claro, pessoas, cada um tem seus níveis de vida passada, mas independentemente dos seus níveis, lembre-se que você estava morto em delitos e pecados, por própria natureza. Isso não torna o outro pior do que você, ou você melhor do que o outro. Todos nós estávamos no mesmo barco, perdidos. Então, eu estava falando do que mesmo? Me ajudem. Do passado, né? A gente consultar o nosso passado e lembrar, a gente vai perceber que quando nós vivíamos segundo estas paixões do mundo, não havia nenhum problema. Pouco nós consultávamos. Será que isso agrada a Deus? Alguém consultava isso? Quando estava no mundo? Pai, será que eu fazer essa coisa aqui, Deus vai gostar? Né? A gente não fazia esse tipo de questionamento. Simplesmente a gente fazia o que queria. Nós não ponderávamos nesse sentido. Nós simplesmente fazíamos o que gostávamos de fazer. E se esse gostar infelizmente, não tem como. O gostar da carne é sempre um gostar inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Não tem como haver amizade, né? Achar que a minha carne, eu tenho como converter suas inclinações para que esta mesma venha gostar. E nunca gostou e agora também não continuará não gostando. Ela tem que ser sujeitada, né? Só que antes a gente não sujeitava, a gente simplesmente seguia esta natureza e não fazíamos esse tipo de questionamento. Agora não. Agora o Deus que nos salvou, esse mesmo Deus que salva, que Paulo menciona lá em Filipenses, desenvolver a vossa salvação, e você não tem como desenvolver algo que você não tem, e essa salvação que você tem, que agora é possível desenvolver, só é possível porque Deus te salvou, e foi Deus que operou salvação em você. Agora você também só desenvolve
por causa do Deus que opera tudo em nós, tanto no nosso querer como bem no efetuar. É nesse mesmo caminho que Pedro, é claro, usando de um outro tipo de linguagem, de um outro tipo de método, está tentando nos ensinar, dizendo que pelo divino poder de Deus que nos é possível ter uma vida piedosa. Então, a fonte para que possamos ser o poder, a capacidade, para que possamos, de fato, viver de forma piedosa, é o poder de Deus. Tem algumas traduções que podem ser traduzidas aí, a palavra poder como virtude. Se tiver essa palavra virtude, ela também encontrado virtude aí que vai complicar. Na próxima semana a gente vai ver que a palavra virtude é citada, e não é a mesma palavra usada no grego, que pode estar sendo usada na sua passagem agora, nesse momento. Algumas vezes a palavra virtude, na sua originalidade, que foi o grego, é a palavra dunamis, que é traduzida para nós como dinamite. Na verdade, não traduzida, é a palavra que dá origem, a palavra dinamite, é um poder ativo e explosivo. Então, quando Deus opera em alguém, não é aquele poder passivo, justos. Deus não opera no seu povo aquele poder, tipo de poder que não efetua coisas. Se Deus realmente salvou alguém, o mesmo poder que foi ativo em sua salvação é o mesmo poder que está operando em você continuamente para viver uma vida piedosa. Então, a segunda coisa que eu destaco, a primeira que a fonte para a vida piedosa é o poder divino. A segunda coisa que eu destaco do texto, que nos é possível viver uma vida piedosa, que, na verdade, qual é o objetivo, O objetivo da provisão de Deus. Qual é o objetivo? A segunda parte diz que conduz a vida e a piedade. Então, qual é o objetivo? De Deus salvá-lo e que Deus agir em você. Qual é o objetivo disso? É conduzi-lo a uma vida piedosa. Ele dá esse poder, ele efetua em você e conduz você a uma vida piedosa, que conduzem a vida e piedade. Eu já defini, já expliquei o que significa vida piedosa. E interessante que para remover de nós aquelas cobiças pessoais que nós militamos contra ela, a Bíblia diz que para que fôssemos conduzidos para a vida piedosa, Deus já, o que é que diz aí? Nos tem sido doados todas as coisas. Ou seja, tudo já te foi dado por Deus, de forma que eu e você não temos nenhuma coisa a faltar que porventura venha a ser suprido, colocado, para que depois eu possa viver vida piedosa. Tipo assim, rapaz, eu não consigo viver essa vida porque ainda me falta isso. Na verdade, a Bíblia diz que Deus já tem doado todas as coisas que conduzem à vida piedosa. Então não há falta. Na verdade, não há desculpa aí nenhum de nós. Se porventura algum crente, algum que nominalmente diz sou cristão, e tenta encontrar algum argumento de justificativo, desculpa, do porquê nunca manifesta algum tipo de fruto de vida a Deus, de glória a Deus, na sua vida pessoal, e tenta, fazer aquele velho somebody love, aquele velho jeitinho, a grande questão é a seguinte: se de fato mesmo foi regenerado, foi salvo. A questão não é se Deus o doou, porque é certo, Pedro diz, Deus deu. Deus doou. Todas as coisas, não há dúvida nisso. Não há nenhum tipo de coisa dúbia nisso. Deus doou todas as coisas que nos conduzem à vida piedosa. Amém, justos? Então você tem tudo que é possível ter para viver para Deus. Não lhe falta nada. Você já tem. Deus já te deu. O terceiro ponto que eu destaco, no mesmo versículo 3, é como é recebido esse poder. Porque aí fica o questionamento, A gente pode dizer assim, entendi que é o poder de Deus que me faz ser possível viver para Deus. Eu já entendi isso. Mas como eu recebo esse poder, Como é que Deus está? Será que está vindo
um choquinho assim, descendo toda vez na minha cabeça, né? Será que aquilo que as pessoas chamam de unção, eu fico e vem, né? Eu sinto arrepio e aí me dá a condição de... será que se eu meditar, cruzar minhas pernas, fazer minha mão assim uma em cima da outra e ficar vai vir o poder necessário? Será que eu... ou seja, será que você tentar fazer alguns outros métodos aí, que porventura você possa querer fazer, ou eu, né, ou alguém querer inventar, será que é dessa forma? O próprio texto vai nos responder como a gente tem a condição e como nós recebemos o poder que nos faz ser possível viver uma vida para Deus. Como é? Ele diz, pelo conhecimento completo. Está vendo aí? Conduzem a vida e piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A gente pode fazer uma ponderação em cima disso aqui, diante de tudo que a gente vê ao nosso redor. Primeiro, será que... porque a palavra conhecimento completo, ela está já meio que reduzindo, dizendo o tipo de conhecimento necessário. Não é o conhecimento nem completo, e não é, a palavra completo aqui significa não conhecer tudo sobre Deus, mas conhecer Deus de forma pessoal. É a palavra usada aqui. Necessariamente todo cristão deveria conhecer Deus de forma pessoal, porque o mesmo foi salvo por Deus pessoal. O Deus que nos salvou não foi o Deus impessoal, foi o Deus pessoal, o Deus que se manifesta e salva a todos nós. Embora talvez a sua experiência de salvação não foi a mesma de Paulo, que apareceu numa luz e uma voz disse, eu sou Jesus a quem você persegue, Saulo, você me persegue, você me persegue, né? Embora talvez a sua experiência não seja dessa forma, o Cristo pessoal e o Deus pessoal se manifestou pessoalmente em sua salvação e salvou você pessoalmente. Então, o Deus que nos revelou a nós na salvação, ao crente na salvação, é o Deus que se manifesta pessoalmente. Interessante essa questão da palavra pessoal, que ela tem duas traduções, a questão da pessoalidade e a questão de completo. É que dentro dessa questão completa de Deus, que a gente pode pensar algo mais macro sobre Deus, por exemplo, coisas sobre Deus que todos nós concordamos, que são verdades bíblicas, teológicas, doutrinárias, como conceitos de que Deus é todo-poderoso, né? Deus é onisciente, Deus é onipotente. Elas dizem respeito a esse Deus total, completo, perfeito, autossuficiente, eterno. E é muito bom isso. Mas existe uma realidade sobre Deus que é o Deus que é pessoal. Aquele Deus que recebe o nome de Emanuel, Deus conosco. E é este Deus que a gente... que é o mesmo, tá, irmãos? Mas que traz a real importância para nós. Porque saber que Deus está em todos os lugares, talvez para você isso não traga nenhum tipo de perspectiva. Mas saber que Deus está com você enquanto você viaja, isso é importante. Saber que Deus está com você enquanto você está num quarto, isso é importante. Saber que Deus que está no lugar secreto, embora nenhum homem conheça o lugar secreto que Jesus menciona, Deus sabe qual é o lugar secreto. Ele está lá em secreto, juntamente conosco. Então, em todo e qualquer lugar, a gente tem a compreensão deste Deus pessoal. E a palavra pessoal, Pedro repete duas vezes aqui, impressionante. Nos versículos 2, Paulo fala sobre a questão pessoal de Deus, e agora ele repete sobre a questão pessoal de Deus. E o porquê dessa insistência de Pedro? Porque Pedro, ele está tendo que lidar com um problema que estava acontecendo entre esses irmãos, que é o problema da falsa doutrina, da heresia. Heresia essa que surgiu, que teve como sua raiz e fonte, gnósticos, que tinha esse tipo de conhecimento místico e esotérico. Os gnósticos tinham essa coisa meio louca, né, de um conhecimento meio estranho. Tanto que a palavra gnóstico é derivada da palavra gnose. E a palavra que Pedro usa aqui na tradução não é gnose. Ele usa uma outra palavra. Até para confrontar esses gnósticos que estavam surgindo no meio dessa igreja, trazendo conceitos errados a respeito de Deus. E conceitos esses que negavam até mesmo a soberania de Deus, que você vai ver lá na frente. Negavam o único Deus soberano.
Então Pedro usa a palavra epignosis, que é diferente, né? Embora seja parecido, mas é diferente, que diz respeito a essa questão mais pessoal, que é abordada em testemunho ocular, que ele mesmo foi fonte, que ele é um autor bíblico, como os autores bíblicos da palavra de Deus, eles foram inspirados por Deus, Deus, pelo Espírito Santo, concedeu a eles a revelação e os mesmos registraram para nós. É nesse tipo de conhecimento que Pedro está se referindo. E aí eu faço um outro contraste, e aqui que eu já abordei na semana passada, mas eu preciso trazer isso à tona de novo, para que a gente não se esqueça disso. Antes de você tentar criar ou imaginar um Deus, porque Deus não é definido por ninguém. Eu vou dizer mais uma vez, Deus não é definido por ninguém. Deus se autodefine. Se você quer saber quem Deus é, veja o que Deus definiu a respeito de si. Não fica criando coisa a respeito de Deus. Não fica imaginando coisa. Imaginar Deus é idolatria. Quando eu falo imaginar no sentido de uma imaginação criativa, tentando dar a Deus aquilo que Deus nunca se referiu a Ele mesmo. Isso é idolatria. A idolatria nada mais é de que uma imaginação, esta imaginação recebida pelo homem, depois é transformada em coisas visíveis. Uma estátua, uma imagem invisível. Mas antes surgiu na imaginação humana. Então Deus não é esse. O Deus verdadeiro, ele é achado, ele é encontrado, ele é revelado nas Escrituras. E este Deus que se revela nas Escrituras, ele se revela a você pessoalmente pelas Escrituras. Ele fala com você pelas Escrituras e conforme as Escrituras. Eu sei que Deus pode, algumas vezes, independente que você talvez esteja distante da sua Bíblia, mas Deus fala com você quando você lembra de um versículo bíblico. Deus fala com você quando traz à sua memória aquilo que Ele mesmo se definiu ou falou a respeito dele ou a respeito de você. Quantas vezes a gente não está em alguma situação e nós lembramos sobre os atributos de Deus, sobre o quanto Deus nos ama, sobre o quanto Deus é um Deus justo, fiel. Isso nos consola, nos traz um afago ao nosso coração. Então esse tipo de Deus pessoal, esse tipo de Deus que Pedro está se referindo. Então este Deus pessoal, de maneira nenhuma, vai ser possível um crente que não possa viver piedosamente. Na verdade, esse Deus anda conosco, justos. Você não anda sozinho. Ele anda conosco. Como não viver para Ele? Como não viver por Ele? Se Ele anda conosco. De vez em quando, talvez a gente é como crianças, que tropeçando, Ele toma pela mão e vai. Sabe aquela criança que ainda está aprendendo a andar, que anda meio... Talvez na vida a gente se manifeste, tentar alegorizar com isso. A gente na nossa vida, de vez em quando, parece aquilo, mas Deus nunca solta as nossas mãos. Está conosco o tempo todo, na toda a trajetória da nossa vida. Esta é a razão pela qual você ainda está de pé. Esta é a razão pela qual você não desistiu. Só por isso. Se você fosse apenas achar que é o Deus da sua imaginação, a sua imaginação ela é falha. Você criaria um outro imaginário. E todo o imaginário que é dependido de nós é fraco e frágil. Deus é digno de toda confiança porque Ele é o Deus imutável. O Deus imaginário muda. Eu posso imaginar uma coisa hoje e amanhã outra. Esse Deus imaginário que eu falo que os homens criam. Porque de vez em quando eu já ouvi, em famosos inclusive. E parece que quando um famoso diz, os outros crentes dizem, maravilha, foi o famoso que disse. O cara muitas vezes nem é nada, nunca nem lê a Bíblia. Mas ele vê, primeiro ele diz que Jesus fala com ele audivelmente todos os dias, parece. Jesus falou comigo, você fica, meu Deus do céu, eu estou fraquinho demais nesse negócio, viu? É impressionante, ou você diz, ele é muito espiritual, ou você diz, eu sou um desespiritual, né? Não sei se existe isso. Né? Eu sou um vazio, né? Que todo dia o camarada tem alguma coisa no Instagram para falar. Que Deus apareceu para ele e disse alguma coisa. Deus fala comigo assim também, né? A gente pode talvez invejar isso, mas não tem nada a ser invejado. Porque nós temos a totalidade de Deus.
É claro que eu falo isso com muito cuidado, porque Deus é maior do que aquilo mesmo que Ele se auto-revelou a nós. Tá? E aqui eu não estou indo contra nem a inspiração divina, nem a autoridade bíblica. Eu só estou dizendo que tem coisas que Deus ainda não se revelou a nós de sua totalidade. Mas somente na eternidade nós o conheceremos totalmente. E quando eu falo somente na eternidade, não que você vai reconhecer Deus de uma forma só na eternidade. Tipo assim, tem gente que algumas vezes imagina que morreu, apareceu diante de Cristo, conheci todo Deus agora. Sei tudo sobre Deus, quem é Deus, tudo, pum. Lembre-se que só um tem um atributo da onisciência, este é Deus. Nós não. Até mesmo quando sairmos nesse corpo, estivermos com Deus, ainda assim, nós conheceremos a Deus dia a dia. Porque Ele é maior do que todas as coisas. Será uma redescoberta e descoberta contínua sobre quem Deus é. Mas até este dia glorioso chegar, nós podemos nos alegrar com um Deus que se auto-revela e que se comunica conosco no nosso dia a dia pelas Escrituras. Ame sua palavra, ame a palavra de Deus. Faça oração como um salmista, que diz a Deus, né? Senhor, como é que ele diz? Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Sabe qual é o problema? Que muitas vezes talvez nós ficamos acostumados com os livros de romance, ficção e ciência. E ficamos deslumbrados muitas vezes como o camarada faz um avião voar. Meu Deus, como é que esse mecanismo, essa estrutura, um avião de tantas toneladas, ele voa? Como pode o camarada desenvolver, criar uma... Eu ficava admirado, falando as minhas mentes vagando, ficava admirado, coisas básicas, como o camarada coloca uma imagem numa fita cassete, eu ficava olhando aquele na fitinha ali, como é que fica uma imagem gravada aqui? Eu ficava olhando aquela fita, depois eu ficava, como é que grava? Caramba, eu consigo me ver nesse negócio, como é que funciona isso? Eu ficava admirado com isso. Mas mais admirável é Deus. Mais admirável é como Deus salvou você. Mais admirável e mais ao que deve despertar o seu vislumbre, o seu estado de glória, né? De êxtase. É Deus, é contemplando sua majestade. Toda teologia, toda doutrina, todo ensinamento de Deus, todo o seu estudo, ele precisa encerrar em glória a Deus. É chamado de doxologia. Na sua Bíblia, de vez em quando você encontra o título assim. Você está lendo sua Bíblia, tem os títulos, subtítulos? Está lendo aqui, aquilo ali foi introduzido pelos tradutores. Aí você encontra de vez em quando assim, uma passagem que está assim, doxologia. A gente pula, né, algumas vezes. Mas o que significa aquilo? Doxologia significa esse momento onde o autor bíblico, falando sobre Deus, é como se ele ficasse cheio e começasse a dizer: toda a glória, toda a honra sejam dados a Deus. É Paulo em Romanos 11, a profundidade da riqueza, quanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem foi o seu conselheiro? Quem instruiu ao Senhor? Quem primeiro deu a Ele para que Ele venha restituir? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então esse é o estado de glória de Paulo. E nós temos esse Deus pessoal, pelo conhecimento completo. Eu espero estimular você para que você possa desenvolver o seu desejo de conhecer a Deus, de buscar a Deus nas Escrituras, porque é esse tipo de conhecimento que eu estou falando, não é aquele que vem a nós por um tipo de rainha, um fio, Bluetooth, Wi-Fi, é o tipo de conhecimento que você encontra, enxerga a Deus nas Escrituras. O Deus que se revelou de Gênesis a Apocalipse, ele vai deixar você deslumbrado com a sua majestade. A saber como Ele criou os céus, as estrelas, os planetas, até mesmo uma série de criaturas invisíveis aos nossos olhos, que estão aí ao nosso redor o tempo todo, em todo momento. O fato pelo qual você não é tragado, porque tem anjos ao seu redor, que Deus guarda você de demônios, de diabo, que se Deus permitisse por um segundo, você estava acabado.
tragado, consumido, devorado. Se Deus dissesse assim, coma ele, Deus dissesse assim, 1 segundo sequer, eu tirarei minhas mãos de misericórdia. 1 segundo, era suficiente. Não ficavam de pé. Mas Deus assim tem nos guardado. Ele é o Deus pessoal. Amém, justos? Ele é o Deus pessoal. Peraí, me empolguei. Conhecimento, né? É o recebimento da provisão. A quarta coisa, 1, 2, 3, 4. A quarta coisa que nos é dita aqui, e tem conexão com a anterior, que é interessante, que eu mencionei agora há pouco, é que Deus, no meio dessas provisões que nos foi concedida, o apóstolo Pedro diz que Ele nos deu, a quais nos têm sido doadas, as suas preciosas e muito grandes promessas. É aí que eu estava falando, e muito parecido, talvez eu vou ser repetitivo agora, mas aqui eu trato não somente sobre Deus, porque o anterior falou sobre Deus, o conhecimento de Deus, e agora é conhecer e entender as promessas preciosas e grandes de Deus. Quer ver uma promessa preciosa e grandiosa? É como você foi justificado. Você entende o que significa justificação? Justificação é um dom. A questão é a seguinte: você e eu éramos, por natureza, filhos da ira. Você sabia que Deus se ira? Sabia que Deus pode ficar irado? Sabia que nesse momento Deus está irado? Não com você especificamente, mas Deus está irado com os pecados. Sabia que existem homens que estão debaixo da ira de Deus? Você sabia que um dia, em um momento, em um tempo, você estava debaixo da ira de Deus? Pelos seus próprios pecados? E uma coisa é estar debaixo da ira dos homens. Porque parece que a gente, de vez em quando, tem mais medo da ira dos homens do que da de Deus. Parece que os homens... Até o Luciano falando uma coisa ontem, mas eu vou pegar isso, enquanto ele estava falando, eu pensei. Ele disse que tinha um lugar, uma adega, né, que até dá uma adega de vinho, que recebeu o nome não sei o que do diabo. E o cara criou esse mito, não sei o que, do diabo, porque estavam roubando o vinho dos barris, né? E aí ele disse que quem roubasse, o diabo ia pegar. E o povo deixou de roubar. Parece que muitas vezes as pessoas têm mais medo do diabo, mais senso de terror do diabo, do que de Deus. Algumas vezes você diz assim, não faça isso porque isso desperta a ira de Deus. Faço. Não faça isso porque o diabo fica furioso. Meu Deus do céu, o diabo? Diabo? Né? Segundo, eu sei que isso não se aplica totalmente a você, porque, como eu disse, você tem uma preciosa promessa. Mas eu quero antes despertar o seu estado anterior, para que você glorifique a Deus pelas promessas. Antes, nós estamos debaixo da ira de Deus. E segundo o autor de Hebreus, segundo a Bíblia, diz que dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Segundo o autor de Hebreus, diz que havia severidade para aqueles que desobedeciam os mandamentos. O autor diz, a maior severidade, aquele que rejeita o Evangelho. Com Deus não há barganha. Com Deus não há nenhum jeitinho que o homem possa dar. Nenhum tipo de justificativa que ele possa oferecer. Nenhum tipo de boa obra que ele possa tentar justificar o seu estado. Nenhuma sequer funciona. Todas são, como o autor Isaías disse, trapos imundos. Fedem diante de Deus. É assim que Deus chama a justiça dos homens. Porque todas as vossas justiças são como trapos imundos. Eu vou falar para você se escandalizar mesmo. O que o autor quis dizer com a palavra trapo imundo? Tá? O que ele quis? Porque a nossa tradução, de vez em quando, ele ameniza para a gente.
Só que a gente não entende o que significa. Trapo imundo, sabe o que era? Era o que a mulher usava quando estava com fluxo. O seu período de fluxo. Ela usava para conter. Isso é o trapo imundo que Deus está dizendo. E aqui não é nenhum tipo de coisa pensando assim, ai meu Deus, estou no trapo, né, as mulheres especificamente, tá? Por favor. Da mesma forma que aquela coisa que você tira, muitas vezes só serve para quê? Para jogar fora, porque está imundo. Assim são as justiças humanas. Assim são as nossas obras diante de Deus. São imundas. Elas não servem. Agora vamos falar das promessas de Deus. Justiça significa dom. Presente. Deus olhou para você, você não tinha dinheiro para comprar. Você não tinha nada para pagar. Deus simplesmente disse, eu vou dar para ele. Eu vou atribuir a ele justiça. Davi disse, bem-aventurado o homem, a quem Deus jamais imputará pecado. Sabe sobre quem Davi estava falando? Sobre nós. Paulo falou. Ele escreve em Romanos, dizendo que Davi estava se referindo a nós. Que nós somos esse povo bem-aventurado, que Deus não imputa pecado. Deus não te cobrará mais pecados, porque Cristo Jesus pagou pelos seus pecados. Essa é a grande e preciosa promessa. Você não tem mais nada melhor do que isso. O seu dinheiro perde valor diante disso. Seus bens perdem valor diante disso. Isso é precioso. Isso sim deve receber o nome precioso. Não é o Sméagol do Senhor dos Anéis, não. Que tinha um anel que chamava de precioso. Nós temos outra coisa chamada de precioso. São as promessas de Deus. Como Deus te salvou. O fato pelo qual não foi perdoado, justificado. Deus não imputará mais pecado a você. Mas esse Deus grandioso, justo, pelo amor de Deus, Ele te fez filho. Você já pensou nisso? Que fazer filho do Altíssimo, do Soberano, do Deus Eterno, Ele graciosamente tomou o seu nome, criou você e disse, é meu. E não só meu no sentido criado, disse, é meu por adquirir com bom preço, sangue de Jesus. E te fez filho. 1 João 1,12, né? Diz que Jesus veio ao mundo, mas os seus não receberam, contanto os que o receberam, deu-lhes o poder e o direito de serem feitos filhos de Deus. Aí, mesmo João, em 1 João, ele fala, veja com que grande amor Deus tem por nós. Alguém quer entender o que significa grande amor? Segundo João pelo fato de sermos chamados filhos de Deus. Aí alguém pode dizer, não, mas é só chamado. Aí depois ele diz, de fato nós o somos. Então isso é uma preciosa e muito grande promessa. Eu gastaria 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos, e não me seriam suficientes para falar de todas as muito grandes e preciosas promessas. Então estas muito grandes e preciosas promessas, elas foram doadas por Deus, dadas por Deus, para que você possa viver uma vida piedosa. Para a glória dele. Então esse é o meu 4º ponto. 5º ponto. E acabou que eu vou cair nesse ponto que eu falei agora há pouco. 5º ponto, né? Que alcance essa provisão divina nos faz chegar, né? Até que ponto ela nos faz chegar? Ela nos faz chegar no seguinte ponto. Muito grande e preciosas promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Meu irmão, Deus nos chamou a participar da sua natureza. Atributos que são de Deus,
porque Ele é o único que tem esse atributo, Ele comunicou para nós, decidiu comunicá-los. Por exemplo, o atributo da eternidade. Embora a nossa eternidade não é aquela que é passado, presente, ou seja, que é antes do passado, que se encontra no presente e que vai além do futuro, embora nós não tenhamos essa, mas Deus nos dá o conceito da vida eterna. Não somente isso, a própria filiação diz respeito a essa coparticipação da natureza divina. Não somente isso, a Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos e somos semelhantes a Ele. As características de Deus, elas passam a ser agora enxergadas em nós. Parece uma coisa muito alta, não é? Como jamais. Lembre-se que tudo isso não é possível por suas obras, mas pelo seu divino poder. Seria impossível para nós, justos. Não é trocar de roupa, não é maquiagem, não é deixar de maquiagem, não é deixar de cortar cabelo, não é nada disso, pelo seu divino poder. Por esse mesmo divino poder, também nos faz coparticipantes de sua natureza divina. Deus seja louvado. Deus seja engrandecido por esse privilégio, por esta graça que nos foi oferecida. E em último lugar, ele encerra. Aqui é uma advertência, mas a gente poderia ter começado do final para o início. Ela serviria também, sem nenhum problema. Mas a gente pode tratar isso aqui também como um sentido progressivo, que está operando e acontecendo em todos nós. Porque no sentido efetivo, de alguma forma isso já aconteceu. O que é que já aconteceu? Depois de ele mencionar qual participante da sua natureza divina, o que é que ele disse? Livrando-vos. Não livrará, mas livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Você tinha algo que estava apaixonado. A palavra paixão ela é forte. Interessante que a Bíblia trata a paixão não no sentido positivo, como nossa cultura trata. Nada contra você. A cultura tem um outro conceito de paixão na nossa cultura, né? A cultura é como se fosse aquela coisa, um amor fervoroso, né? Tipo assim, é amar fervorosamente. Mas a palavra, quando era usada na Bíblia, paixão, é sempre no sentido pejorativo, negativo, algo que deve ser rejeitado, que deve ser despojado. Ele estava dizendo que nós tínhamos outras paixões. Eram paixões que seu efeito era corrupção. Todo relacionamento que a gente tinha com o mundo, o que é que trazia? Destruição. Não trazia construção e edificação. O que traz construção e edificação é nossa relação com Deus. Toda relação que o homem possa ter com o outro, que é o mundo, essa relação traz destruição moral, física, emocional, toda espécie de destruição que você possa imaginar. Este é um dos motivos pelos quais o mundo vai de mal a pior. Eu não quero ter aqui uma visão muito pessimista do mundo, mas é apenas realista. Porque é isso que nos cerca. É isso que nós vemos. É isso que a gente enxerga dia a dia. Os homens amando mais, apaixonados mais com coisas do mundo e odiando a Deus. Porque você não tem como manter essas duas coisas juntas. É impossível. Alguém achar que diz assim, não, eu tenho condições de ter um tipo de relação com o mundo. E o mundo aqui não é as coisas criadas no sentido de planeta, terra, trabalhar, casar, não é nesse sentido aqui, mas é um sistema caído e falido, que tem como objetivo as próprias concupiscências humanas, que é claro, coisas lícitas podem se tornar essas paixões, como por exemplo, o seu trabalho pode se tornar essas paixões, sua família, seus filhos, seu marido, sua esposa, pode se tornar essas paixões. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo. Qualquer coisa pode ser pecaminoso, inclusive beber água e comer carne. Então,
o sentido geral dessas coisas vai muito dessa questão da sua própria concupiscência. É uma consulta interna e de foro íntimo daquilo que propriamente tem sido construído em nosso coração. Por isso que a Bíblia ela não atinge apenas a nossa questão externa, de quem nós somos, exteriormente. Né? Tirar a tatuagem, tirar os brincos, cortar o cabelo agora, né? Não usar mais calça skinner. Estou brincando, estou brincando, irmão. Por favor, estou brincando. Aqui não tem nada a ver, não. Não usar a camisa do Corinthians também, não estou brincando nesse sentido. Por favor. Não é nada disso. Nada disso. Diz respeito a uma transformação interior, somente operada pelo Espírito de Deus. Isto é o Evangelho. Isto é a genuína graça de Deus que salva e que nos liberta. A graça que salvou é a mesma graça que educa, disse Paulo a Tito. Mesma graça. Ela não salva e abandona. E disse, vai lá. Né? Está com você. Ela salva e está lá, presente todos os dias. Sem ela, você não faria nada. Paulo atribui à graça todas as coisas. Paulo diz, ele se chama, né, um apóstolo antes, depois de um tempo comparado aos apóstolos anteriores, como que fora de tempo, é assim que ele se refere. Aí depois ele diz, olha, pela graça de Deus eu sou o que sou. Depois ele diz, olha, antes trabalhei mais do que todos eles. Que soberbinho, né, Paulo? Trabalhei mais do que todos eles. Aí Paulo atribui a quem? Não eu, mas a graça de Deus comigo. Veja, comigo. É claro que a graça nos leva a andar comigo. Também não tem aquele conceito de diz, vai graça, vai lá graça, e você, é graça comigo. É comigo. É comigo fazendo eu não pecar, comigo fazendo eu perdoar, comigo fazendo eu viver em santidade, comigo. Não é simplesmente por mim, mas comigo, Paulo menciona lá. Então, há uma advertência aqui. E a advertência é que paixões do mundo, elas trazem corrupção, destruição. Em comparação que ele trata da piedade, tudo é proveitoso, disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, e aqui também não é um tipo de crítica dizendo assim, não faça isso, né? Mas de equilíbrio. Não sei porque Paulo falou isso a Timóteo, não sei por qual razão, por qual motivo. O que estava acontecendo com Timóteo para Paulo escrever isso? Mas Paulo escreve a Timóteo, Timóteo, o exercício físico para pouco é proveitoso. Não sei o que Timóteo estava fazendo. Paulo teve que falar isso para ele, não foi para os irmãos, foi para Timóteo. Timóteo, o exercício físico para pouco é proveitoso. Não sei se Timóteo está, rapaz, jovenzinho, as boizinhas da igreja, não sei, estou brincando, tá? Não sei o que estava acontecendo. Estou só aqui, eu penso que Timóteo não era um tipo de pessoa assim. Ele dava bom exemplo nesse sentido, né? A Bíblia estava falando lá. Não era assim, mas eu acho que não sei. Mas Paulo fala desse jeito, o exercício físico para pouco é proveitoso. Mas diz, mas a piedade, para tudo é proveitoso. Porque tem promessa na vida que agora é e que há de vir. Nós podemos fazer uma ponderação com isso. A ponderação é o seguinte, hoje nós vivemos um contexto da aparência e da externalidade. Vale mais o ser aparente, do que o ser real. Vale mais a questão aparente. Isso funciona com os homens, mas não com Deus. Eu posso ter um tipo de máscara. Eu posso me revestir de algum tipo de religiosidade diante das pessoas. A piedade não é esse revestimento religioso. A piedade diz respeito a uma vida real diante de Deus. Uma vida com Deus. Isto é piedade. É uma vida vivida antes de ser enxergada e vista pelos homens, é vista por Deus. Esta vida, disse Paulo, para tudo é proveitoso. Porque os seus efeitos não são apenas terrenos. Tem efeitos terrenos, que você já pode experimentar aqui e agora. Mas tem efeitos eternos. Esta
você deve investir. Dedicar seu tempo. Retrocedendo, se você considera sobre todas as coisas, conhecendo a muito grande e preciosas promessas, e conhece o Deus que prometeu, que é o versículo anterior, conhecimento pessoal, conhecimento completo, porque não tem onde separar uma da outra. O Deus de suas promessas revela o Deus pessoal, perfeito e completo. E, consequentemente, este Deus pessoal, perfeito e completo é o que nos dá poder divino para viver uma vida piedosa. Quando você conhece tudo isso, aquilo que anteriormente era uma paixão, ela perde sua força. Vai tirando o poder daquilo que antes roubava o nosso coração. Aquilo que antes parece que nos enfeitiçava. Parece que nos cegava. Quando a gente tem os olhos desvendados ao Deus da Bíblia, ao Deus verdadeiro, aquelas paixões pequenas, elas passam a ser até feias. Não é esta a razão pela qual aquilo que outrora, aquilo que você no passado, tínhamos essas paixões, ao lembrar agora, qual é a lembrança que temos? É apenas dizer, meu Deus, o que eu fiz, o que eu fazia? Meu Senhor, nos desperta a vergonha. Então vamos se aprofundar no nosso Deus e no nosso Pai. Ele é bom. Eu só dar uma pequena ênfase que eu não dei, citando em paralelo uma outra passagem, encerrando nessa advertência, que nos livra das paixões que há no mundo. 1 João capítulo, é uma passagem que vai tratar bem parecido com o que Pedro tem aqui dito. 1 João capítulo 2, versículo 15. Eu tenho que colocar um relógio para mim. Algum lugar ali. Eu vou colocar um prego naquele vidro ali. Alguém tem martelo de vidro? Não tem não, né? Fazendo essas piadas sem graça. Ninguém dá uma risada só para me ficar feliz aí. Obrigado, Júlia. 1 João capítulo 2, versículo 15. Eu não posso nem cortar isso no ao vivo. O povo tem que suportar. Não ameis o mundo, 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não é só não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém, ele não disse todos, né? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, você vê que ele coloca em lados opostos. Assim como Pedro também coloca lá em lados opostos. Piedade de paixões que há no mundo. Ele está colocando lados opostos. Ou você vive uma vida piedosa, ou você vive segundo as paixões que há no mundo. Você não tem como fazer com que elas vão pelo mesmo caminho. São caminhos opostos. É o caminho que João também vai aqui, né? Ó, se ama o mundo, o amor do Pai não está. Se há o amor do Pai está, não ama o mundo. Só que ele vai deixar mais claro o que significa esse conceito de amar o mundo, né? É meio vago. Se amar o mundo significa, será que é ter será? Porque algumas pessoas muitas vezes começam a inventar, né? Não pode ter isso, aquilo ali, amar o mundo, então não tem só as coisas feias, as coisas ruins, né? As coisas, é só o baratinho, o fraquinho, porque se tiver melhor do que isso, você está amando o mundo. Não, será que é isso mesmo? É claro que pode ser, como eu disse, qualquer coisa pode se tornar, mas não é esse significado. É mais interior. Versículo seguinte. Porque tudo o que há no mundo, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Assim foi a queda de Eva, e assim tem sido a queda de Eva e Adão, e assim tem sido a queda de todos os homens. Cobiça. Todos os homens.
Lembra-se que a Eva olhou para o fruto, olhou e disse: bonita. Parece ser gostosa. Vai dar entendimento. Comeu, pecou. Então é mais interno. Deus desvende os nossos corações enganosos e destrua ídolos que possam estar lá. Que tudo venha a ser Deus